E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Eu queria desabafar com vocês e conversar com vocês um pouco. Agora são exatamente 9h30 do dia 2 de julho de uma quinta-feira. E enquanto isso, eu vou jogar um pouco de Minecraft. Eu queria falar sobre o quanto é complicado viver, o quanto é complicado crescer. Porque quando você é jovem, quando você é criança, você pensa, meu Deus, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa independente, eu quero ser uma pessoa adulta, eu quero ter tudo ao meu tempo. Mas quando você cresce, você percebe que não é assim. Eu não sou tão velho assim, nem tão jovem, mas eu consigo perceber o quanto eu disse isso quando eu era criança e o quanto me arrependo. Eu deveria ter aproveitado um pouco mais a minha infância. Não, eu aproveitei bastante até. Mas querer crescer é uma das piores coisas que a gente quer, que a gente tem vontade. Né, Lubin? Porque quando você cresce, você vê que o mundo não é aquele lugar bonito, aquelas flores, aquela coisa bonita que a gente pensa que a gente vê quando a gente é criança. Depois dos 16, 17 anos, quando a gente começa a querer desenvolver mesmo, quando a gente começa a querer crescer, a gente percebe que a vida é trabalho, trabalho, trabalho. Se você não trabalhar, você morre, você passa fome, você se ferra na vida. E isso é uma coisa muito triste, querendo ou não. E os bichos estão latindo. Mas não, não se prenda a querer crescer, a querer desenvolver logo. Aproveita enquanto você ainda tem tempo. Aproveita enquanto ainda você pode. Porque depois de um tempo, quando você crescer, você vai perceber que a vida é triste, a vida é dura, é bem complicado viver. Teve um momento da minha vida em que eu pensei que quando eu crescesse, eu, com a idade que eu tenho, seria milionário já. Iria ter uma mansão com vários carros de luxo, mas eu descobri que não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. E infelizmente ou felizmente, olha, tem uma vila ali. Podemos crer e ver que, querendo ou não, isso é bom. Porque imagina, você com no seu ápice dos 16, 18 anos, tivesse tudo de band-aid pra você. Tudo que você quer, você consegue na hora. Isso seria muito sem graça, isso seria muito chato. Então a vida tem esses momentos de dificuldade, esses momentos de luta, né? Mas eu acredito que se você se dedicar, se você tentar, você consegue conquistar aquilo que você quer. Sim, não vai ser fácil. Você não vai ser um Elon Musk da vida que vai conseguir 1 trilhão de dólares. Mas quem sabe você consiga, sei lá, 1 milhão. 1 milhão de dólares não é tão difícil. É difícil, mas não é tão difícil quanto parece. Mas, enfim, é isso que eu penso. Que a vida é uma caixinha de surpresa. Quando você menos espera, quando você menos percebe, você já tá adulto.
e você entra em uma cilada de ter que trabalhar, ter que crescer, virar uma pessoa, cuidar de você mesmo, porque vai chegar um momento em que você vai ser sozinho na vida. E isso é uma coisa muito triste de pensar, porque, cara, isso é muito triste de pensar mesmo. Imagina tudo que você viveu, tudo que aconteceu contigo, todas as coisas só são lembranças, sabe? As pessoas com quem você passou um tempo da sua vida, bom, todas elas vão sumir em algum momento. Seja porque vão falecer, onde a madeira ficou presa, seja porque elas vão falecer, seja porque vão se afastar, mas todos nós somos passageiros. E por isso que eu penso que temos que viver o máximo que conseguir, né? Porque um dia a gente vai morrer. Então, eu digo, se você está com medo de fazer alguma coisa e não for prejudicial pra você, pô, larga esse medo, porque você vai morrer um dia. Porque um dia as pessoas não vão se lembrar de daquilo que aconteceu. Por exemplo, eu tinha um medo, não medo, mas eu tinha uma insegurança um tanto quanto grande de sair, de ir na praia, de sorrir, sorrir pra foto, sorrir pra conversar, essas coisas. Hoje eu só penso que, pô, a pessoa que me viu ontem sorrindo, hoje ela nem lembra mais de mim. Ela nem lembra mais o meu nome, ela nem sabe quem sou eu. Por exemplo, você tá andando na rua e você sorriu pra uma pessoa aleatória. A pessoa sorriu de volta pra você. Você vai ficar pensando o dia todo naquela pessoa, pensando que aquela pessoa riu de volta pra você. O que, que será que a pessoa achou de você? Será que você riu direito? Será que você é estranho? Ou algo do tipo. Mas, sendo bem sincero, talvez a pessoa nem lembre de você na próxima esquina. No momento ela vai pensar que você sorriu pra ela. Ela pode ter achado você bonito, ela pode ter achado você bonita, ela pode ter gostado de você, mas vai chegar um momento em que ela não vai nem lembrar de você mais. Então, não fique se prendendo por conta de coisinhas bestas, sabe? É sem saída. Tem momentos e momentos. Coisas acontecem de formas incríveis, né? Por exemplo, eu conheci e fiz amizade com pessoas de uma forma totalmente nada a ver, com gosto em comum, com uma amizade em comum, e hoje eu tenho uma amizade com essa pessoa de anos. Então, agora eu penso, e se eu não tivesse conversado com aquela pessoa, se eu não tivesse deixado a vergonha de lado? Eu sou uma pessoa muito vergonhosa. E é uma coisa muito doida de pensar. Que se eu não tivesse conversado com aquela pessoa, ela também é vergonhosa e ela também não teria conversado comigo. E hoje a gente não teria a amizade que a gente tem. Então. Deixa eu cuidar. Então. Não se prenda e não se limite a fazer coisas que não vão ser prejudicial para você. Sempre queira fazer aquilo que vai ser o melhor para você. Digo isso por experiência própria. Eu cresci vendo pessoas ao meu redor, pessoas próximas, se desenvolvendo,
conquistando coisas. E eu ficava pensando como é que aquela pessoa consegue conversar com aquele tanto de pessoa, como que ela consegue se socializar. E quando eu fui conversar com ela, ele só me explicou e disse que era algo tão comum pra ele que ele nem sabia mais como que ele conseguia fazer aquilo tudo. Ele me disse que era uma coisa tão monótona, né? Que ele só aceitava, só fazia, conversava e se sentia bem desabafando, conversando com as pessoas. E isso é uma coisa que tocou bastante em mim. Eu fiquei pensando que uma pessoa que era super, hiper, mega tímida não conseguia ter uma amizade tão forte. De um dia pro outro, conseguiu uma amizade gigantesca, incrivelmente incrível. E ela consegue conversar com um monte de pessoa. E tipo, penso, caramba, que incrível essa pessoa é. Mas é algo tão normal, sabe? Eu não sei fazer o portal. Eu vou fazer o portal de outro jeito, então. Enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é... Seja você. Não tente ser uma pessoa só por conta de outra pessoa, não. Porque a gente vai chegar um momento em que isso vai ser mais prejudicial pra você do que seria pra outra pessoa. E... Eu perdi Moses. Enfim. O que eu tô querendo dizer é... Vai chegar um momento em que você vai se arrepender de não ter feito o que você queria. Por conta de uma besteira, por conta de uma conversa, você vai perder uma vaga de emprego, uma vaga de... sei lá, um passeio, uma viagem, um sonho, uma conquista que você queria ter. E você vai perder. Por conta que você não conseguiu conversar com fulaninho de tal. Enfim. Seja você. Se liberte de fazer o que você quer, fazer aquilo que você tem vontade. Não fique se prendendo por conta de pessoas, de pensamentos, seja o que for. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa extraordinária. E só seja você. Seja você. Faça o que você quiser fazer. Porque amanhã ninguém vai lembrar de você. Isso é um jeito bem triste de falar, né? Porque se chegar pra alguém e falar amanhã ninguém vai lembrar de você é uma coisa bem, digamos que pesada. Mas é a verdade. Amanhã ninguém vai lembrar de você. Tudo bem, a pessoa pode lembrar de você, mas e daí? E daí que a pessoa vai lembrar de você? O que que tem? Ninguém vai querer te matar porque lembrou de você. A não ser que você seja um procurado do FBI. Mas eu acho que quem assistiu esse vídeo aqui não é o procurado do FBI. E o que eu penso sobre isso? Não sei o que eu penso sobre isso. Eu me perdi aqui. Tô tentando fazer o portal. Como é que faz o portal da lava? Enfim. O que eu quero dizer é... Seja você. Faça o que você quiser fazer. Só se liberte. Não tenha medo de julgamento. Não tenha medo de fazer o que você tem vontade. Passeie, viaje, aproveite, faça amizade, construa o que você quer, ok? Provavelmente posto outro vídeo amanhã. Fiquem bem, se cuidem
e tchau.